A vida é feita de presenças, mas também de ausências. Muitas vezes, o que realmente nos liberta não é o que acrescentamos, mas o que temos a coragem de retirar. A maioria das pessoas vive acumulando objetos, pessoas, opiniões, expectativas, lembranças. Carregam sobre os ombros um fardo invisível, feito de tudo aquilo que não tiveram a ousadia de deixar para trás. Mas a sabedoria estoica nos ensina que a verdadeira força não está no acúmulo, mas no desapego. O sábio não é aquele que coleciona, mas aquele que escolhe, aquele que sabe o que deve permanecer e o que precisa desaparecer. E quando chega o momento de eliminar, o silêncio é a chave. Não o silêncio covarde de quem foge, mas o silêncio forte de quem não precisa justificar nada a ninguém. Explicar a sua mudança para o mundo é muitas vezes convidar o mundo a duvidar dela. Por isso, a eliminação mais poderosa acontece em silêncio. Quando você deixa de responder a certas mensagens sem dar explicações, quando deixa de insistir em certas presenças sem pedir desculpas, quando simplesmente desaparece de ambientes que não merecem a sua energia. O silêncio não é vazio, ele é a linguagem da firmeza, é o escudo invisível de quem decidiu viver com mais clareza e menos peso. É natural que, ao ouvir isso, você pense em tudo aquilo que já tentou abandonar, mas que voltou a segurar com as próprias mãos. Não se culpe, o apego é uma das correntes mais fortes que existem. Apego à imagem que os outros têm de você, apego a pessoas que já não acrescentam nada, apego a hábitos que corroem sua vitalidade, apego a dores antigas que você insiste em alimentar. O ser humano tem uma estranha tendência a se aferrar ao que o machuca, como se tivesse medo do vazio que viria depois da libertação. Mas o estoicismo mostra que o vazio não é uma ameaça, é um espaço aberto, um terreno fértil, onde algo novo e melhor pode nascer. Eliminar em silêncio é um ato de coragem e de amor próprio. Coragem porque é preciso enfrentar a inquietação inicial de perder o que já era familiar. Amor próprio, porque ninguém abre mão do que está enraizado sem perceber que merece algo maior. O silêncio é o selo dessa escolha. Ele mostra que você não precisa convencer ninguém, não precisa pedir aprovação, não precisa dar satisfações. Você elimina, porque entende que certas coisas, pessoas e pensamentos já não cabem mais em sua vida. Vivemos em uma época barulhenta. Todo mundo quer mostrar, todo mundo quer provar, todo mundo quer gritar a própria versão da verdade. As redes sociais nos acostumaram a expor cada passo, cada vitória, cada ruptura. Mas existe algo infinitamente mais poderoso do que a exposição: a transformação silenciosa. Aquela que acontece sem anúncio, sem alarde, sem plateia. Quando você elimina em silêncio, você cria um espaço sagrado dentro de si. Um espaço que ninguém pode invadir. Um espaço onde apenas você sabe o que deixou para trás e por quê. E é nesse espaço que nasce a serenidade que os estoicos tanto valorizavam. A tranquilidade de quem não depende da aprovação externa para viver de acordo com a própria razão. Talvez você ainda se pergunte, mas por que em silêncio? A resposta é simples, porque o silêncio protege. Ele protege sua decisão das opiniões alheias, protege sua mente das críticas, protege seu coração da tentação de voltar atrás só para agradar. O silêncio é como um muro invisível. Ninguém sabe exatamente o que você está retirando da sua vida e por isso ninguém pode interferir. Essa proteção é essencial, porque sempre que você decide mudar, o mundo tenta sabotar sua escolha. Amigos questionam, familiares criticam, colegas zombam, antigos vínculos reaparecem. Se você anuncia demais, abre portas para ser arrastado de volta. Mas se você elimina em silêncio, a porta se fecha antes mesmo que alguém perceba. Eliminar em silêncio também é um ato de humildade. Não se trata de provar que você é superior, de mostrar que agora está em outro nível, de esfregar sua força na cara dos outros. Nada disso. Eliminar em silêncio é reconhecer que a luta é sua e de mais ninguém. É admitir que você não deve nada ao mundo, apenas a sua consciência. É uma maneira de honrar a si mesmo sem transformar isso em espetáculo. E no fundo,
A humildade é o que dá consistência à mudança. Quando a eliminação vira performance, ela perde força, porque passa a depender do olhar externo. Mas quando acontece em silêncio, ela se enraiza de verdade. O silêncio também é estratégia. Quem observa de fora não entende exatamente o que mudou, mas sente que algo mudou. As pessoas percebem que sua energia já não é a mesma, que sua presença já não está em certos lugares, que sua atenção já não se volta para certas coisas. Isso cria respeito, cria mistério, cria autoridade. É o poder invisível de quem se transformou sem precisar anunciar. É como um rio subterrâneo que, sem alarde, escava montanhas e muda paisagens inteiras. E aqui está a essência do que vamos explorar juntos. 14 coisas que você deveria eliminar da sua vida em silêncio. Cada uma delas representa um peso invisível que rouba sua paz, um obstáculo que impede sua evolução, uma corrente que prende seus passos. Não são coisas externas apenas, mas também internas. Pensamentos, hábitos, expectativas, ilusões. E ao percorrermos essas 14 eliminações, você perceberá que não se trata de um exercício de renúncia, mas de libertação. Porque, ao eliminar em silêncio, você não perde nada de essencial. Você apenas abre espaço para o que realmente importa. Prepare-se para olhar com sinceridade para dentro de si. Prepare-se para sentir desconforto, porque eliminar exige coragem. Mas também prepare-se para sentir leveza, porque cada eliminação silenciosa é uma vitória silenciosa. E cada vitória silenciosa é um passo firme na direção de uma vida mais serena, mais forte e mais sua. Número 1. Pessoas que drenam sua energia. Existem presenças que iluminam o nosso caminho, mas também existem aquelas que lançam sombra sobre cada passo que damos. Há pessoas que nos elevam, inspiram e fortalecem, e há outras que, silenciosamente, nos enfraquecem, drenam nossa energia e nos fazem carregar um peso que nem nos pertence. Os estoicos nos lembram constantemente que a vida é breve demais para se gastar em companhia daqueles que nos afastam da razão, da virtude e da tranquilidade interior. E ainda assim, quantas vezes nos vemos presos a vínculos que já não nos acrescentam nada, apenas porque temos medo de cortar laços, de desapontar, de parecer frios? O erro mais comum é acreditar que precisamos de confrontos para nos libertar. Acreditamos que é preciso explicar nossa saída, justificar nossa ausência, discursar sobre nossas razões. Mas toda explicação é, de certo modo, um convite para que o outro tente nos convencer do contrário. Quem drena sua energia sabe usar a culpa, a manipulação ou até a compaixão como armas. Basta uma frase dita com pesar, um pedido dramático, uma lembrança do passado, e você já se vê novamente envolvido nas mesmas teias. Por isso, o silêncio é a forma mais sábia de eliminação. Não há anúncio, não há debate, não há chance de retorno. Apenas um afastamento progressivo, sereno, firme, que protege você de cair nas armadilhas emocionais de sempre. E aqui está algo importante. Não confunda eliminar silenciosamente com odiar ou nutrir ressentimento. O ódio é apenas mais uma forma de aprisionamento. O que falamos aqui é de uma decisão racional, estoica, de preservar o que é mais valioso, sua paz. Aquele que deseja evoluir não pode se deixar sugar diariamente por conversas vazias, críticas veladas, exigências disfarçadas de afeto. Não pode viver apagando incêndios que não começou, nem servindo de muro de lamentações para quem nunca tem disposição de mudar. Observe bem. Os que drenam sua energia muitas vezes não o fazem com violência, mas com sutileza. É um comentário desmotivador aqui, uma comparação injusta ali, uma desconfiança silenciosa em outro momento. São pequenas picadas diárias que sozinhas parecem inofensivas, mas em conjunto minam sua vitalidade. E se você não se afasta, começa a acreditar que esse peso é parte natural da vida. Mas não é. A vida não foi feita para ser vivida em constante exaustão emocional. Sêneca dizia que precisamos cuidar de nossa mente, assim como cuidamos de nosso corpo, protegendo-a de excessos, de toxinas, de contaminações invisíveis. Uma pessoa que rouba sua energia é como um alimento envenenado
que você insiste em ingerir todos os dias. Aos poucos vai enfraquecendo, vai perdendo brilho, vai esquecendo de quem é. E o pior, muitas vezes você nem percebe o mal que está sofrendo, porque já se acostumou ao veneno. É somente quando se afasta, quando elimina em silêncio, que percebe o quanto estava sendo sugado. É natural que nesse processo você sinta culpa. A culpa é a última arma dos que drenam sua energia. Eles sabem usar frases como: depois de tudo que fiz por você, você mudou. Você não é mais o mesmo. Mas lembre-se, é exatamente isso que você precisa ser. Alguém diferente. Alguém que se recusa a continuar preso em vínculos doentios. Eliminar silenciosamente é também assumir que não é sua função carregar o peso que os outros se recusam a largar. E há ainda um aspecto profundo a ser considerado. Quando você permite que pessoas drenem sua energia, você não apenas se prejudica, mas também falha em sua própria missão de viver de forma virtuosa. Porque em vez de dedicar sua atenção ao que é bom, ao que é justo, ao que é elevado, você se perde em ruídos, em dramas, em disputas pequenas. O estoico compreende que a vida é rara e preciosa demais para ser desperdiçada assim. Eliminar em silêncio não significa fechar as portas do coração para sempre, mas aprender a distinguir quem merece estar próximo. Significa aceitar que nem todo vínculo precisa ser eterno, que algumas presenças cumpriram seu papel e agora só restam como peso morto. Significa compreender que solidão, quando escolhida, é infinitamente mais rica do que companhia tóxica. E quando você elimina, quando retira do convívio essas pessoas que sugam sua vitalidade, abre-se um espaço. Esse espaço pode, a princípio, parecer estranho, como se fosse um vazio. Mas esse vazio é sagrado. É nele que você reencontra sua própria voz. É nele que surgem novas oportunidades. É nele que entram pessoas mais alinhadas com seu caminho. Ao eliminar o que drena, você não perde, você se liberta. Por isso, a primeira grande eliminação deve ser feita assim, em silêncio, sem anúncios, sem confrontos. Simplesmente deixando de oferecer sua energia a quem não sabe valorizá-la. É um ato de proteção, é um ato de coragem e, acima de tudo, é um ato de amor a si mesmo. Número 2. O hábito de querer agradar a todos. Poucas prisões são tão invisíveis e, ao mesmo tempo, tão sufocantes quanto a necessidade constante de agradar. É uma armadilha que começa cedo. Aprendemos que, para sermos aceitos, precisamos corresponder às expectativas dos outros, que para sermos amados, precisamos nos moldar, que para não sermos rejeitados, devemos estar sempre disponíveis, sorridentes, dispostos. Que assim, pouco a pouco, vamos construindo uma versão de nós mesmos que não é verdadeira, mas projetada para caber nas exigências externas. O estoicismo nos lembra de uma verdade simples, mas libertadora. Não controlamos o que os outros pensam de nós. Epicteto dizia que não está em nosso poder controlar opiniões, apenas nossas ações. E ainda assim, quantas vezes gastamos energia tentando moldar cada gesto, cada palavra, cada escolha, apenas para evitar críticas, desapontamentos ou julgamentos? Essa é uma batalha perdida desde o início, porque por mais que você se esforce, sempre haverá alguém que encontrará motivo para desaprovar. A necessidade de agradar é como uma corrente que prende a mente. Você deixa de viver de acordo com seus princípios e passa a viver em função das expectativas alheias. Pior, cada vez que se molda para agradar, você enfraquece sua própria identidade. É como se, ao tentar ganhar todos, você fosse se fragmentando em 1000 pedaços, perdendo a solidez de quem é por dentro. E o resultado é inevitável: exaustão, ressentimento, vazio. É aqui que entra a importância de eliminar esse hábito em silêncio. Não é preciso anunciar: a partir de hoje, não vou mais agradar ninguém. Não é preciso confrontar cada pessoa para provar sua nova postura. Isso só criaria resistência, debates, ruídos. A verdadeira libertação acontece quando você, em silêncio, começa a dizer não onde antes dizia sim, começa a recusar convites que não deseja aceitar, começa a agir de acordo com sua razão em vez do medo de desagradar.
No início pode parecer desconfortável. Quem sempre esperou sua obediência vai estranhar sua firmeza. Quem se acostumou com sua disponibilidade vai reclamar da sua ausência. Mas não se engane, esse desconforto inicial é o preço da liberdade. O estoico entende que viver segundo sua consciência é infinitamente mais valioso do que viver preso à aprovação. Eliminar o hábito de agradar a todos não significa se tornar frio ou insensível. Significa, ao contrário, aprender a agradar de forma verdadeira, agradar pela autenticidade, pelo exemplo, pela coerência. Quando você deixa de buscar agradar por medo e passa a viver de forma alinhada à sua razão, aqueles que realmente importam não apenas o aceitam, mas o respeitam. E aqueles que se afastam mostram apenas que nunca valorizaram quem você realmente era, apenas a versão moldada que lhe servia. Sêneca dizia que a pior escravidão é ser escravo da opinião alheia. Quem busca agradar a todos vive em cativeiro, acorrentado às vontades de quem, muitas vezes, sequer se importa verdadeiramente com ele. Mas quando você elimina em silêncio essa necessidade, o que surge é uma paz profunda, a paz de não precisar provar nada, de não viver como ator em um palco, de poder caminhar com firmeza, sabendo que sua consciência é seu guia. Eliminar esse hábito é recuperar sua força. É reconhecer que sua vida não é moeda de troca pela aceitação de ninguém. É compreender que a aprovação mais valiosa é aquela que nasce dentro de você, da certeza de estar vivendo de acordo com seus valores. Quando você elimina em silêncio a necessidade de agradar a todos, o que sobra é uma vida muito mais leve, muito mais verdadeira e muito mais sua. Número 3. O apego ao passado. Nada aprisiona mais do que carregar constantemente aquilo que já terminou. O passado, quando não é aceito como memória, transforma-se em corrente. São lembranças que se repetem na mente, arrependimentos que não param de ecoar, culpas que se recusam a silenciar. Quantas vezes você já se viu revivendo diálogos antigos, reconstruindo escolhas, tentando imaginar como teria sido se tivesse agido de outro modo? Esse exercício não apenas é inútil, porque o passado não se altera, como também é cruel, porque mantém sua alma presa em um tempo que já não existe. Os estoicos nos ensinaram a viver no presente, pois é a única dimensão realmente nossa. Marco Aurélio escreveu que a perda da vida não está no futuro, mas no presente desperdiçado, e viver preso ao passado é desperdiçar o instante que tem agora, é não ver as oportunidades que se apresentam hoje, é cegar-se para o que ainda pode florescer. Quem se apega ao passado está sempre atrasado em relação à vida. O corpo está aqui, mas a mente habita um tempo que não volta mais. Eliminar o apego ao passado em silêncio é um dos maiores atos de libertação que você pode praticar. Não é preciso anunciar ao mundo que superou uma perda, um erro, um relacionamento, uma fase. Não é preciso provar que está bem ou convencer os outros de que já deixou para trás. Tudo isso é ruído. O que realmente importa é o movimento silencioso de soltar o que já não cabe, de liberar espaço dentro de si para que o presente encontre lugar. Mas não se engane, eliminar o apego ao passado não significa apagar memórias ou fingir que nada aconteceu. Significa colocar cada coisa em seu devido lugar. A lembrança pode permanecer, mas como aprendizado, não como prisão. O erro pode ser lembrado, mas como lição, não como fardo. A perda pode ser reconhecida, mas como parte da vida, não como ferida aberta. É um reposicionamento interno, uma reorganização da mente, onde o passado deixa de ocupar o trono do presente. O silêncio aqui é fundamental, porque quanto mais você fala sobre o passado, mais o reforça. Quanto mais você tenta provar que está bem, mais mostra que ainda está preso. A verdadeira superação não precisa de discursos. Ela se mostra na tranquilidade do olhar, na serenidade das atitudes, na leveza de quem já não carrega o que ficou para trás. Sêneca dizia que a vida se divide em 3 tempos: o que passou, o que é e o que será. O presente é curto, o futuro incerto, o passado seguro. Seguro no sentido de que já não pode ser mudado. É justamente por isso que o apego a ele é uma ilusão.
é tentar lutar contra o que já é imutável. O sábio, portanto, não luta contra o que não pode mudar. Ele aceita, aprende e segue. Eliminar o apego ao passado é abrir espaço para o novo. É permitir que a vida se renove em você. É deixar que a esperança não seja sufocada pela nostalgia. É olhar para frente sem as correntes invisíveis que o puxam para trás. E tudo isso acontece em silêncio, porque o que importa não é o que você diz, mas o que você vive. Número 4. O medo do julgamento alheio. Quantas decisões deixamos de tomar? Quantos caminhos deixamos de trilhar? Quantos sonhos abandonamos apenas porque tememos o olhar dos outros? O julgamento alheio é uma sombra que persegue silenciosamente cada gesto, cada escolha, cada palavra. Vivemos em uma sociedade onde todos parecem prontos para opinar, criticar, medir e comparar. E pouco a pouco, muitos passam a viver não de acordo com sua própria razão, mas de acordo com o medo de desaprovar os outros. O estoicismo nos alerta para a futilidade dessa prisão. Epicteto lembrava que não controlamos o que os outros pensam, mas apenas como reagimos a isso. Se você passa a vida inteira tentando moldar-se para evitar críticas, continuará escravizado a algo que nunca poderá controlar. Sempre haverá alguém que desaprovará suas escolhas, que rirá das suas falhas, que criticará seus passos. Mesmo o mais virtuoso dos homens não foi poupado do julgamento. E se até eles foram criticados, como esperar imunidade? Eliminar o medo do julgamento em silêncio é um ato de libertação interior. Não é necessário desafiar o mundo com declarações ousadas, nem se justificar diante de cada crítica. O silêncio é mais poderoso. Ele mostra que você não precisa responder a todo comentário, não precisa rebater cada acusação, não precisa provar nada. É no silêncio que se encontra a verdadeira independência. Quando você segue o que acredita ser correto, sem implorar pela aceitação de ninguém. Esse medo muitas vezes nasce de uma ilusão, a de que os outros estão sempre atentos, sempre analisando cada detalhe da sua vida. Mas a realidade é outra. A maioria está preocupada demais com os próprios problemas para realmente se importar com os seus. Ainda assim, gastamos uma energia imensa tentando nos proteger de um julgamento que, muitas vezes, sequer existe. E quando ele existe, é passageiro porque o mundo esquece rápido. O que permanece é a sua consciência diante de si mesmo. Sêneca dizia que o homem que vive de acordo com a razão é livre, ainda que todos falem contra ele. Essa é a chave. A liberdade não está em silenciar a boca dos outros, mas em silenciar o medo dentro de si. O julgamento só tem poder se você o aceita, se você o internaliza, se você o transforma em corrente. Eliminar esse medo é recusar dar poder a vozes externas que não conhecem a totalidade do seu caminho. O silêncio aqui não é apenas ausência de palavras, mas presença de firmeza. É olhar para a frente, seguir o próprio caminho, mesmo quando zombarias ecoam. É saber que a aprovação dos outros não constrói sua vida e a crítica deles não a destrói. Quando você elimina em silêncio o medo do julgamento, o que nasce é a coragem de viver com autenticidade. E aqui está o detalhe mais poderoso. Quem elimina o medo do julgamento inspira respeito, mesmo de quem critica. Porque nada é mais desconcertante para um mundo acostumado a manipular através da opinião do que alguém que não se deixa abalar. O silêncio diante das críticas não é fraqueza, é a demonstração de uma força rara. É a prova de que você não vive de acordo com o barulho externo, mas em sintonia com sua consciência. Número 5. Elimine a comparação constante com os outros. Entre todas as prisões invisíveis que o ser humano constrói para si mesmo, poucas são tão sufocantes quanto a necessidade de se comparar com os outros. Desde cedo, somos condicionados a medir nossas conquistas em relação às conquistas alheias, como se a régua da vida fosse única e universal. Vemos alguém com mais dinheiro, mais beleza, mais reconhecimento, e imediatamente sentimos como se estivéssemos atrasados na corrida da existência. O problema é que essa corrida, na realidade, nunca existiu. Ela é uma ilusão coletiva, reforçada pelas expectativas sociais, pelas pressões familiares e, nos tempos atuais,
potencializada pelas vitrines artificiais das redes sociais. Do ponto de vista estoico, nada poderia ser mais inútil do que esse exercício de comparação constante. Epicteto dizia que cada pessoa deve cuidar daquilo que está sob o seu controle, e a vida dos outros nunca esteve sob o nosso. O que o outro conquista, o que o outro ostenta, o que o outro aparenta viver, não tem nenhuma ligação com o nosso caminho pessoal. A comparação, portanto, é um roubo silencioso. Rouba a paz, rouba a clareza e rouba o tempo. Enquanto você olha para fora, não constrói nada dentro. Enquanto observa o caminho do outro, deixa de caminhar no seu. A lógica da comparação também é cruel porque nunca tem fim. Sempre haverá alguém mais rico, mais bonito, mais reconhecido, mais jovem ou mais experiente. Se o parâmetro da sua satisfação depende de estar acima de alguém, você viverá numa eterna corrida contra um inimigo invisível. Ao contrário, quando se volta para dentro e mede o progresso em relação ao que você foi ontem, o peso desaparece. Você não precisa ser melhor do que ninguém, apenas melhor do que você mesmo na versão anterior. O silêncio, mais uma vez, é a arma. Elimine a comparação de forma silenciosa, sem precisar anunciar ao mundo que não se importa mais com a ostentação alheia. Apenas pare de se medir por padrões que não são seus. Diante de uma conquista de outra pessoa, substitua a inveja pela reflexão. Isso está sob meu controle? Isso realmente acrescenta algo ao meu propósito? Se a resposta for não, apenas deixe ir. Não reaja, não rivalize, não se diminua. A vitória está em se manter no seu próprio eixo inabalável, como ensinam os estoicos. Viver sem comparação não significa viver acomodado, mas viver livre. Significa escolher o que realmente importa, o que verdadeiramente constrói, o que está sob seu alcance, melhorar. Significa parar de gastar energia com batalhas que nunca poderão ser vencidas, porque o campo de jogo nunca é justo quando o placar é externo. O único juiz confiável é a sua própria consciência, e o único progresso que faz sentido é aquele que você reconhece ao olhar para dentro. Esse é um corte profundo que liberta. A comparação pode ter se enraizado em você por anos, mas eliminá-la em silêncio é como retirar um veneno lento do corpo. Aos poucos, você sentirá o peso diminuir, o olhar clarear e a vida adquirir um ritmo que não precisa mais da pressa ou da corrida alheia. E então, como um rio que segue seu próprio curso, você descobrirá a serenidade de andar apenas no seu tempo. Número 6. Elimine a necessidade de controlar tudo. A ilusão de que podemos controlar tudo ao nosso redor é uma das armadilhas mais comuns e dolorosas da mente humana. Passamos a vida tentando prever o imprevisível, a organizar o incontrolável e a dominar o que, por natureza, nunca será nosso. O estoicismo nos ensina que a frustração e o sofrimento nascem exatamente dessa ilusão, do esforço constante de dominar aquilo que não está sob nosso comando. Marco Aurélio nos lembra que aceitar o que não podemos mudar é a chave para a tranquilidade, enquanto lutar contra a ordem natural das coisas é apenas prolongar o sofrimento. Quem tenta controlar tudo vive em tensão constante. Cada decisão alheia, cada imprevisto, cada resultado inesperado torna-se uma fonte de ansiedade, de raiva, de frustração. E, paradoxalmente, quanto mais se esforça para controlar, menos controle realmente se tem. A vida não é um tabuleiro de xadrez em que podemos prever cada movimento. É mais como um rio, podemos escolher a direção do nosso barco, mas não podemos impedir as correntezas, as pedras ou o vento. Eliminar em silêncio a necessidade de controlar tudo significa entender que há limites que não podem ser ultrapassados e que aceitar esses limites não é fraqueza, mas força. Não é se tornar passivo diante dos acontecimentos, mas escolher lutar apenas onde realmente se pode interferir. É concentrar sua energia naquilo que depende de você, suas atitudes, seus pensamentos, suas escolhas, sua integridade. O resto, o mundo externo, deve ser observado, compreendido, mas não temido nem controlado. Essa eliminação é silenciosa, porque não há necessidade de justificar a ninguém que você não pode e não vai controlar cada detalhe. Não há explicações a dar.
Não há debates a travar. O simples ato de deixar ir, de soltar o que não pode ser segurado, é suficiente para trazer liberdade. O silêncio protege essa decisão de interferências externas e de questionamentos desnecessários. A necessidade de controlar tudo também está ligada à ilusão do ego. Quando insistimos em ditar cada movimento ao nosso redor, estamos afirmando: eu sou o centro do mundo e tudo deve girar ao redor de mim. Mas a realidade é que cada pessoa, cada situação, cada evento existe com suas próprias leis e ritmos. Tentar impor nosso comando total é uma forma de resistência ao fluxo natural da vida, e a resistência causa sofrimento. Sêneca ensinava que a serenidade nasce de uma mente que sabe diferenciar o que depende dela e o que não depende. Controlar o incontrolável é um convite ao desgaste e à frustração. Aceitar com sabedoria é um ato de poder silencioso. Ao eliminar a obsessão de controlar tudo, você cria espaço para agir com eficácia naquilo que realmente importa. A energia que antes se perdia em esforços inúteis é redirecionada para crescimento, para construção, para a vida plena. E há ainda um efeito sutil mais profundo. Ao abandonar essa necessidade, você percebe que a vida se torna menos ameaçadora e mais fluida. O imprevisto deixa de ser inimigo e passa a ser oportunidade. O erro deixa de ser fracasso e passa a ser aprendizado. A mudança deixa de assustar e passa a ser natural. E tudo isso acontece em silêncio, sem anúncio, sem justificativa, mas com uma força interior que ninguém pode tocar. Número 7. Elimine a procrastinação e o adiamento constante. Um dos maiores ladrões silenciosos da vida é a procrastinação. Ela se disfarça de descanso, de espera estratégica, de cuidado, mas, na verdade, rouba tempo, energia e oportunidades. Cada adiamento é como uma pequena corrente que se prende ao tornozelo, dificultando o movimento e impedindo que você avance. O estoicismo nos ensina que o tempo é finito e que cada momento perdido em hesitação é um momento irrecuperável. Marco Aurélio nos lembrava que o que não se faz agora pode nunca se fazer, e que a única oportunidade segura é o presente, o instante que temos em mãos. Procrastinar é acreditar na ilusão de que haverá um momento perfeito, uma ocasião ideal, uma circunstância totalmente favorável. Mas a verdade é que a vida raramente apresenta condições ideais. Sempre haverá obstáculos, contratempos, distrações e imprevistos. Quem espera pelo momento perfeito, espera pelo vazio. O sábio, ao contrário, age no presente, reconhecendo que o controle absoluto das circunstâncias é impossível, mas que o esforço consciente de hoje constrói os frutos de amanhã. Eliminar a procrastinação em silêncio significa assumir a responsabilidade sobre suas ações sem alarde. Não é necessário anunciar mudanças dramáticas, nem prometer metas aos outros. É agir, mesmo que ninguém perceba, mesmo que ninguém note. O silêncio fortalece a disciplina. Cada tarefa realizada, cada decisão tomada sem espera ou adiamento é uma pequena vitória silenciosa sobre a fraqueza interior. A procrastinação também é uma forma de fuga. Fuga do desconforto, do medo de falhar, do medo de enfrentar a realidade. O estoico compreende que a dor inevitável do esforço é preferível à dor prolongada do arrependimento. Cada adiamento adia não apenas a tarefa, mas também o crescimento pessoal. Quanto mais se adia, mais se enraiza a insegurança e a sensação de impotência. Sêneca afirmava que não é que temos pouco tempo, mas que perdemos muito dele. Cada minuto que você gasta adiando é um minuto a menos de vida vivida plenamente. Eliminar a procrastinação não é apenas cumprir tarefas, é afirmar sua presença no mundo, assumir seu papel na vida e respeitar a finitude do tempo. Ao agir sem demora, você demonstra compromisso consigo mesmo, força de caráter e alinhamento com sua razão interior. A beleza dessa eliminação silenciosa é que seus efeitos são profundos, mas discretos. Ninguém precisa saber que você parou de adiar, que começou a agir, que tomou controle do seu próprio tempo. O resultado
é sentido na transformação. Mais produtividade, mais clareza, mais confiança, mais liberdade. Cada ação tomada no momento certo fortalece a alma e constrói um caminho seguro, passo a passo, em direção à realização. Eliminar a procrastinação é, portanto, um ato de autocuidado, de coragem e de autodomínio. É libertar-se da tirania do tempo que escapa e aprender a valorizá-lo, não como recurso externo, mas como extensão da própria vida. É assumir que o presente é seu único espaço seguro e que a vida só acontece de verdade no agora. Número 8. Elimine pensamentos autodepreciativos. A mente humana é um terreno fértil tanto para a virtude quanto para a destruição. Um dos venenos mais silenciosos e devastadores que podemos cultivar é o pensamento autodepreciativo. Ele surge disfarce. Cada vez que você repete mentalmente frases de desvalorização, seja consciente ou inconscientemente, você aprofunda uma fissura interna que mina sua confiança e paralisa suas ações. O estoicismo ensina que a percepção correta da realidade é fundamental para a liberdade. Epicteto dizia que não são os eventos que nos perturbam, mas as opiniões que formamos sobre eles. O mesmo se aplica a nós mesmos. Não é a falha que nos destrói, mas a interpretação que damos a ela. Pensar de forma autodepreciativa é aceitar silenciosamente que não merecemos progresso, felicidade ou sucesso. É entregar o poder da nossa mente a críticas internas que não têm fundamento na razão, mas apenas no medo, na insegurança ou em comparações destrutivas. Eliminar esses pensamentos em silêncio é uma das formas mais profundas de autodomínio. Não é preciso falar para ninguém que você está mudando sua forma de pensar. Não é necessário justificar suas ações ou provar seu valor. Basta observar, reconhecer e substituir lentamente essas ideias autodestrutivas por percepções que reflitam sua verdadeira natureza. A transformação mental é discreta, mas sua força é imensurável. Cada pensamento positivo, cada percepção equilibrada, cada autoafirmação silenciosa constrói uma base sólida para a paz interior e a ação consciente. O hábito de se autodepreciar muitas vezes nasce de experiências passadas, críticas alheias internalizadas e padrões sociais irrealistas. Mas aceitar essas ideias como verdades é permitir que o passado e os outros continuem a controlar sua mente. Sêneca afirmava que devemos governar nossas mentes com a mesma firmeza com que um soberano governa seu reino. Permitir que pensamentos autodepreciativos comandem nossas atitudes é abdicar do trono de nossa própria consciência. Eliminar em silêncio significa criar uma disciplina interna. Cada vez que você observa um pensamento negativo e decide não alimentá-lo, cada vez que escolhe enxergar seu valor real em vez de se comparar com o ideal dos outros, você fortalece sua liberdade interior. É um processo gradual, mas cumulativo. Pequenas vitórias silenciosas diárias se transformam em uma mente resiliente, capaz de enfrentar desafios sem se auto-sabotar. O silêncio aqui também protege a mudança. Quanto menos você externaliza inseguranças, menos elas ganham força. Quanto mais você internaliza sua autoconfiança, mais ela se torna natural e inabalável. E, eventualmente, a mente se torna um espaço seguro, livre das correntes invisíveis da autodepreciação. Eliminar pensamentos autodepreciativos é, portanto, mais do que uma prática mental. É um ato de amor próprio, coragem e autodomínio. É perceber que você merece respeito, inclusive de si mesmo, e que sua mente é o solo mais importante para cultivar a vida que deseja. Ao cortar essas correntes silenciosamente, você cria espaço para que a autoconfiança, a clareza e a serenidade floresçam, tornando-se cada vez mais sólido e inabalável diante dos desafios da vida. Número 9. Elimine relações superficiais e vazias. A vida é breve e o tempo é o recurso mais precioso que possuímos. No entanto, muitos ainda o desperdiçam alimentando relações que não acrescentam nada, que não oferecem crescimento, apoio ou verdade. Essas relações superficiais e vazias ocupam o espaço emocional, consomem energia
e silenciosamente drenam a vitalidade de quem somos. Estão presentes em conversas repetitivas, encontros sem propósito, compromissos que mais pesam do que inspiram. O estoicismo nos lembra que a qualidade da vida é definida não pela quantidade de interações, mas pela profundidade e significado das conexões que cultivamos. Marco Aurélio ensinava que devemos escolher nossas companhias com sabedoria, pois elas moldam nossa mente, nossos hábitos e nossa percepção do mundo. Quem permanece próximo de pessoas que não agregam, mesmo sem perceber, internaliza comportamentos, pensamentos e valores que não pertencem a si. Cada encontro vazio é uma oportunidade desperdiçada de reflexão, aprendizado ou crescimento pessoal. Eliminar essas relações em silêncio é uma forma de autopreservação. Não é necessário confrontar, discutir ou justificar. Basta reduzir gradualmente a presença, priorizar o que é significativo e permitir que o natural afastamento aconteça. Quando você deixa de oferecer tempo e energia a quem não valoriza ou contribui, abre espaço para relações verdadeiras, autênticas e edificantes. A superficialidade muitas vezes se esconde em sorrisos forçados, cortesias automáticas e hábitos sociais rotineiros. Aceitar essa dinâmica é permitir que a vida se torne rasa e repetitiva. Mas a ação silenciosa, escolher com cuidado onde investir seu tempo e quem permitir que entre em sua intimidade emocional, é um ato de coragem, disciplina e sabedoria. Cada corte, cada distância estabelecida é um passo em direção à liberdade emocional. Além disso, eliminar relações superficiais nos ensina a valorizar a própria companhia. O estoicismo não vê a solitude como punição, mas como oportunidade de autoconhecimento e fortalecimento interno. Quanto mais você se distancia de interações vazias, mais aprende a ouvir sua própria mente, a refletir sobre seus valores e a cultivar pensamentos que realmente importam. O silêncio se torna não apenas um instrumento de separação, mas um espaço de renovação e clareza. Sêneca dizia que não é rico quem acumula, mas quem possui pouco e é feliz com o que tem. No contexto das relações, essa sabedoria se aplica diretamente. Não é necessário ter dezenas de conhecidos ou manter contato com todos. O que importa é a profundidade, o significado e a reciprocidade. Ao eliminar relações superficiais, você fortalece a própria vida, direciona sua energia a conexões que importam e aprende a viver com mais autenticidade e propósito. Eliminar essas relações não é desprezar ou odiar quem está do outro lado, mas reconhecer que nem todos caminham no mesmo ritmo, que nem todos compartilham os mesmos valores e que nem todos merecem espaço em sua vida. O silêncio, mais uma vez, é o melhor aliado. Sem discussões, sem drama, apenas permitindo que a vida se reorganize de forma natural e serena. O efeito é profundo. Menos distrações, mais presença, mais foco e uma mente livre para cultivar o que realmente importa. E com o tempo, você descobre que a qualidade das relações supera em muito a quantidade e que a verdadeira paz nasce quando a companhia de cada pessoa em sua vida é escolhida com consciência e propósito. Número 10. Elimine a necessidade de aprovação constante. Viver à mercê da aprovação alheia é uma das formas mais sutis de escravidão. Cada gesto, cada escolha, cada palavra torna-se um ato calculado, medido não pelo que é certo, justo ou verdadeiro, mas pelo que outros irão pensar. É um peso invisível, mas constante, que corrói a liberdade e impede que você viva de acordo com seus próprios valores. O estoicismo nos lembra que o único juiz que realmente importa é a nossa própria consciência, e que buscar validação externa é entregar nosso poder a quem nunca poderá nos governar com justiça. Epicteto ensinava que o homem livre não vive para os aplausos ou para o desprezo alheio, mas para agir conforme a razão. Quando nos apegamos à necessidade de aprovação, perdemos a clareza de nosso próprio caminho. Cada decisão se torna dependente de olhares, comentários e julgamentos. O que deveria ser expressão de autenticidade passa a ser uma performance cuidadosamente ensaiada, e o preço pago
é a perda da própria identidade. Eliminar essa necessidade em silêncio é um ato de coragem profunda. Não é necessário confrontar aqueles que constantemente buscam opinar sobre sua vida. Não há necessidade de justificativas, explicações ou defesas. Basta discretamente viver de acordo com sua razão e valores, sem ceder à pressão da aprovação. O silêncio é a arma mais poderosa. Mostra força sem agressão, independência sem arrogância e autenticidade sem necessidade de demonstração. A busca incessante por aprovação geralmente nasce do medo. Medo de rejeição, medo de desapontar, medo de não ser suficiente. Mas cada vez que você permite que o medo guie suas escolhas, você se afasta de sua própria essência. Sêneca dizia que ninguém pode machucar o homem que não se deixa possuir pelo medo ou pela opinião alheia. Liberar-se dessa dependência é recuperar o controle da própria mente e das próprias ações, assumindo responsabilidade total por sua vida. Essa eliminação silenciosa também fortalece a autoestima e a autoconfiança. Cada decisão tomada sem buscar aprovação externa é uma vitória interna. Cada ação realizada por convicção própria é um passo em direção à liberdade. Com o tempo, percebe-se que o mundo não precisa validar nossas escolhas. O que realmente importa é a coerência entre pensamento, intenção e ação. Eliminar a necessidade de aprovação não significa se tornar indiferente às opiniões alheias. Trata-se de escolher cuidadosamente a quais vozes você dá atenção, de perceber que a verdadeira autoridade sobre sua vida é interna e que apenas sua consciência deve guiar suas decisões. É um caminho de disciplina silenciosa, mas com impactos profundos. Você se torna resiliente diante de críticas, seguro diante de rejeições e pleno na expressão de quem realmente é. Ao eliminar essa necessidade, você abre espaço para uma vida mais autêntica, mais leve e mais íntegra. Liberta-se da ansiedade constante de agradar, do desgaste emocional da comparação e do peso de expectativas irreais, e silenciosamente descobre que a liberdade verdadeira não está na aprovação dos outros, mas na paz consigo mesmo, no alinhamento com seus valores e na certeza de que viver com autenticidade é por si só suficiente. Número 11. Elimine a ansiedade pelo futuro. A mente humana tem uma tendência natural de se projetar no futuro, imaginando cenários, antecipando problemas e criando medos que muitas vezes nunca se materializam. Essa ansiedade pelo futuro é um ladrão silencioso da paz interior, porque rouba a atenção do presente e nos prende em um ciclo interminável de preocupações. Os estoicos nos ensinam que o futuro, por definição, está fora do nosso controle. Tudo o que realmente podemos governar é o momento presente, e o restante é imprevisível. Marco Aurélio dizia que o que acontece agora não depende de nós, mas nossa reação sim. O problema é que, ao anteciparmos preocupações, agimos como se já tivéssemos falhado antes mesmo de tentar, como se o desastre fosse inevitável. Essa antecipação constante cria um desgaste emocional profundo, gera tensão física, prejudica decisões e nos impede de aproveitar oportunidades. A ansiedade pelo futuro é como uma âncora invisível que impede que a vida flua com naturalidade. Eliminar essa ansiedade em silêncio significa aprender a distinguir entre o que depende de você e o que não depende. Não é ignorar os riscos, mas aceitar que não é possível controlar cada detalhe, que nem todos os desfechos estão sob nossa influência. O silêncio é essencial, porque qualquer justificativa ou discussão sobre o futuro com outras pessoas muitas vezes só reforça o medo. Ao invés disso, a prática estoica sugere que você volte sua atenção para o presente, onde reside sua capacidade de ação e escolha. A ansiedade pelo futuro também está ligada à ilusão de que precisamos planejar cada passo perfeitamente para evitar falhas. Mas a vida raramente segue planos exatos. Ela se manifesta em imprevisibilidades que só podem ser enfrentadas com adaptabilidade, serenidade e clareza. Quando você elimina a ansiedade silenciosamente,
cria espaço para agir com racionalidade, sem se deixar paralisar pelo medo do desconhecido. Sêneca ensinava que não é que devemos esperar o futuro, mas viver o presente com sabedoria. Essa é a essência da libertação. Ao parar de projetar medos e cenários irreais, você fortalece sua mente, preserva sua energia e se conecta com o que realmente importa. Cada momento vivido plenamente é um passo em direção à paz interior. Cada decisão tomada com presença de espírito é uma vitória sobre o medo invisível que corrói a alma. Eliminar a ansiedade pelo futuro é um ato de coragem silenciosa. Você não precisa declarar ao mundo que está aprendendo a não temer o amanhã. Basta internalizar essa prática, aplicar diariamente e observar como a mente se torna mais leve, mais clara e mais firme. Com o tempo, o que parecia uma prisão invisível se transforma em liberdade. Você descobre que a vida acontece no presente e que a paz não depende do que virá, mas da serenidade com que se lida com o que é. O efeito é profundo. Menos tensão, menos pressa, menos medo e mais foco, mais energia e mais liberdade para viver. Cada passo dado no presente é uma afirmação de controle sobre o que realmente podemos influenciar e um afastamento silencioso do medo que antes dominava cada pensamento. A vida, enfim, deixa de ser uma sucessão de preocupações e se torna um espaço de ação consciente, crescimento e tranquilidade interior. Número 12. Elimine a resistência às mudanças. A vida é movimento constante, transformação incessante. Tudo ao nosso redor muda. As pessoas, as circunstâncias, o próprio tempo. Resistir a essas mudanças é como tentar segurar água nas mãos. Quanto mais força você aplica, mais ela escapa, e maior é a frustração. O estoicismo nos ensina que a resistência à mudança é uma fonte desnecessária de sofrimento. Aceitar o fluxo da vida é a chave para a serenidade, e eliminar a resistência em silêncio é um passo decisivo para viver com leveza e sabedoria. Muitos gastam energia tentando preservar o que já passou, insistindo em manter situações que se transformaram, em reter pessoas que seguiram seus caminhos, em sustentar expectativas que se tornaram irreais. Essa resistência nasce do medo. Medo do desconhecido, medo da perda, medo de não se adaptar. Mas o medo é um inimigo silencioso que corrói lentamente a capacidade de viver plenamente no presente. Eliminar a resistência às mudanças em silêncio significa aceitar que a vida é dinâmica e que cada mudança traz consigo oportunidades, mesmo que ainda não visíveis. Não é uma submissão passiva, é a compreensão racional de que lutar contra a natureza das coisas é inútil e desgastante. O silêncio protege essa decisão. Você não precisa anunciar que se adaptou, nem provar aos outros que está bem. Basta internalizar a aceitação e agir em harmonia com a realidade. Marco Aurélio lembrava que tudo o que acontece, acontece como deveria. Essa perspectiva não é resignação, mas liberdade. Quando você entende que cada transformação tem seu propósito, cada mudança é um convite à adaptação e cada perda é oportunidade de aprendizado, a vida deixa de ser uma batalha constante e passa a ser um caminho de crescimento contínuo. Resistir às mudanças também está intimamente ligado ao apego. Apego a pessoas, situações ou ideias que já cumpriram seu papel. O estoico sabe que o apego excessivo gera sofrimento e que liberar silenciosamente aquilo que já não serve é um ato de coragem e sabedoria. Cada momento de aceitação fortalece a mente, ensina paciência e aumenta a capacidade de enfrentar o inesperado sem perturbações. Sêneca dizia que não é a vida que é curta, mas a resistência à mudança que a torna sofrida. Ao eliminar silenciosamente a resistência, você não apenas encontra paz, mas também desperta uma flexibilidade interior que permite aproveitar oportunidades, aprender com imprevistos e evoluir constantemente. É um treino diário de desapego e adaptação, que transforma cada desafio em aprendizado e cada perda em libertação. O efeito dessa prática é profundo. Menos frustração, menos ansiedade, mais clareza, mais presença.
você passa a enxergar cada mudança não como ameaça, mas como parte natural da existência, e aprende a caminhar com confiança, mesmo quando o terreno à frente é desconhecido. Silenciosamente, você descobre que a verdadeira força está na capacidade de se adaptar e que a vida se torna mais leve, plena e significativa quando se permite fluir com suas transformações inevitáveis. Número 13. Elimine a necessidade de justificar suas escolhas. Muitas pessoas vivem em uma prisão silenciosa, constantemente tentando explicar, defender ou justificar cada decisão tomada. Esse impulso nasce do medo de desaprovação, da necessidade de aprovação ou da ilusão de que os outros precisam entender seus motivos para que suas escolhas tenham valor. No entanto, a verdade estoica é clara. A única pessoa que precisa compreender e aceitar suas decisões é você mesmo. Buscar constantemente a aprovação externa é abrir mão de sua liberdade e permitir que outros influenciem sua vida sem autoridade real. Cada vez que você sente a necessidade de justificar seus passos, você está cedendo terreno a opiniões que não têm poder sobre sua essência. Marco Aurélio dizia que não viva como se fosse prestar contas ao mundo, viva de acordo com sua razão. Quando você internaliza essa perspectiva, percebe que as justificativas externas são muitas vezes inúteis e que o esforço gasto em explicar-se poderia ser direcionado para ações reais, crescimento pessoal e autoconsciência. Eliminar a necessidade de justificar em silêncio não significa se tornar indiferente às consequências de suas ações. Pelo contrário, significa assumir responsabilidade plena pelo que decide, sem se prender à validação ou compreensão alheia. Cada escolha feita de acordo com seus valores e sua razão é legítima por si só e não precisa de aprovação ou reconhecimento externo para ser válida. O silêncio protege essa prática, tornando-a profunda e imperturbável. A necessidade de justificar também está ligada à comparação e à insegurança. Muitas vezes, explicamos nossas escolhas porque tememos que alguém nos considere inadequados ou incapazes. Mas o estoicismo nos ensina que a segurança e a validação verdadeira vêm de dentro. Quanto mais você pratica a autonomia silenciosa, menos sente a pressão de se explicar e mais se fortalece emocional e mentalmente. Sêneca dizia que a alma que se fortalece não busca aplausos nem teme críticas. Ao eliminar silenciosamente a necessidade de justificativa, você cria uma base sólida de autoconfiança, disciplina e clareza. Suas decisões deixam de ser condicionadas por olhares externos e passam a refletir diretamente sua razão, sua ética e seus princípios. O efeito é transformador. Menos desgaste emocional, mais energia direcionada à ação, mais alinhamento entre pensamento, intenção e execução. Cada passo dado sem justificar-se é um passo em direção à liberdade interior. Cada decisão tomada com convicção própria fortalece o caráter e ensina que a verdadeira aprovação não está fora, mas dentro de si. Eliminar a necessidade de justificar suas escolhas é um ato silencioso de coragem e independência. É viver de acordo com seus valores, sem medo do julgamento, sem pressa de convencer e sem ceder ao peso das opiniões alheias. É perceber que sua vida pertence a você e que a tranquilidade nasce da consciência de que suas decisões são legítimas, completas e corretas quando feitas com razão, integridade e autenticidade. Número 14. Elimine o apego às expectativas irreais. Desde cedo, somos condicionados a criar expectativas sobre nós mesmos, sobre os outros, sobre o mundo ao nosso redor. Esperamos que tudo siga um caminho previsível, que as pessoas ajam como desejamos, que a vida nos recompense proporcionalmente aos nossos esforços. Mas a realidade raramente atende a essas expectativas. O apego a elas é uma fonte silenciosa e constante de frustração, de decepção e de sofrimento. O estoicismo nos ensina que a paz interior nasce do alinhamento entre nossos desejos e a realidade, não da imposição de nossos desejos sobre o mundo. Marco Aurélio lembrava que
Aceitar tudo o que acontece é o caminho para a serenidade. A expectativa cria uma distorção. Esperamos que o mundo se molde ao nosso desejo. Cada decepção reforça o ciclo de apego e sofrimento. Eliminar silenciosamente essas expectativas significa cultivar uma visão clara da realidade, compreender que o mundo tem seu próprio ritmo, suas próprias leis, e que nem tudo pode ou deve ser controlado por nós. O apego a expectativas irreais também alimenta a ilusão de controle. Queremos que tudo se encaixe perfeitamente, que cada detalhe siga o plano que imaginamos, e esquecemos que a vida é imprevisível e mutável. Quando você libera essas expectativas silenciosamente, aprende a lidar com os acontecimentos de forma equilibrada, reagindo com racionalidade e serenidade em vez de frustração e raiva. Cada situação se torna oportunidade de aprendizado e adaptação, não motivo de sofrimento. Sêneca afirmava que a felicidade não depende do que nos falta, mas da forma como enxergamos o que temos. Ao eliminar expectativas irreais, você passa a valorizar o presente, a aceitar o que chega com gratidão e a agir com consciência em vez de ansiedade. O silêncio aqui é fundamental. Não é necessário anunciar sua mudança de perspectiva, nem justificar sua desaprovação pelas expectativas externas. Basta internalizar a prática e observar como a mente se torna mais leve e resiliente. Esse desapego silencioso não significa apatia ou indiferença. Pelo contrário, significa engajamento consciente com o que é possível, investimento de energia apenas naquilo que depende de você e aceitação daquilo que está fora do seu controle. É transformar a vida em um fluxo natural, em que você participa ativamente sem tentar impor ordens impossíveis à realidade. O efeito é profundo. Menos decepções, menos ansiedade, mais clareza, mais foco e mais liberdade emocional. Cada expectativa eliminada cria espaço para serenidade, autenticidade e presença. E ao final, você descobre que a verdadeira felicidade não nasce do que o mundo deveria ser, mas da capacidade de aceitar e agir de acordo com o que ele realmente é, vivendo em harmonia consigo mesmo e com a vida que se desdobra diante de você. Chegamos ao final desta jornada silenciosa de eliminação. 14 aspectos da vida que, quando deixados de lado, nos libertam, fortalecem nossa mente e trazem paz. Cada um deles, quando eliminado em silêncio, abre espaço para algo maior: clareza, liberdade, autodomínio e serenidade. Não é um processo rápido nem fácil, mas é profundo, transformador e, acima de tudo, duradouro. O estoicismo nos ensina que a verdadeira mudança não precisa de aplausos nem de reconhecimento externo. Ela se constrói dia após dia, com pequenas escolhas conscientes, com ações consistentes e com a coragem silenciosa de viver de acordo com nossa razão e nossos valores. Ao eliminar o que não serve, você cria uma vida mais leve, mais íntegra e mais alinhada com quem você realmente é. E lembre-se, cada passo que você dá em direção a essa liberdade é um ato de amor próprio e sabedoria. Cada vez que você escolhe deixar de lado a comparação, o medo, a necessidade de aprovação, a ansiedade ou qualquer outra prisão invisível, você fortalece sua mente e aproxima-se da serenidade que todos buscamos. Se este vídeo ressoou com você, se trouxe algum insight, alguma reflexão ou inspiração, convido você a continuar essa jornada conosco. Inscreva-se no canal para receber mais ensinamentos estoicos e reflexões profundas que ajudam a viver melhor, de forma mais consciente e equilibrada. Deixe seu like para apoiar este conteúdo e compartilhe suas impressões nos comentários. Aqui, cada reflexão é uma oportunidade de crescimento para todos nós. Lembre-se sempre, a transformação verdadeira começa silenciosa, dentro de você. O mundo verá suas mudanças apenas quando você estiver pronto, mas a paz, a clareza e a força interior começarão a florescer agora. Caminhe nesse silêncio, cuide de si mesmo e descubra a liberdade que nasce quando eliminamos o que não nos serve.